E aí, pessoal, Tony De Vito por aqui. Deixe um like, comente, compartilhe, ajude a levar esse conteúdo a mais pessoas. Gente, tem várias formas de se encarar um problema. Você pode tentar resolvê-lo ou pode optar por mascará-lo, por fingir que aquilo não existe. E eu acho que a melhor forma de enfrentar qualquer obstáculo, qualquer problema, é não mascarando a situação, e sim tentando achar uma solução prática para aquilo. E eu falo isso levando em conta a pesquisa que saiu sobre a avaliação do governo Lula, pesquisa Quest, e que me preocupou bastante. Não dá para achar normal esta curva de aprovação se encontrando com a de desaprovação. Para quem já teve 60% de aprovação ante 35% de desaprovação, ter agora 51 a 46 é bastante preocupante. E alguns dados me chamaram bastante a atenção. Por exemplo, o Lula consegue manter uma aprovação estável e muito boa na região Nordeste. Mas quando a gente olha o Sudeste e o Sul, temos um crescimento seguido, pesquisa após pesquisa, da desaprovação do presidente Lula. E isso é um sinal de alerta. É sim, eu sei que muita gente vai falar que não, não ligue para isso, tá tudo bem, tá tudo normal. Gente, tem algo falhando. Se o governo está entregando dados econômicos melhores, PIB cresceu muito acima da expectativa, desemprego é o mais baixo desde 2015, temos uma inflação controlada dentro da meta. Isso significa índices econômicos muito bons, positivos. E mesmo assim o governo tem o crescimento da desaprovação de forma descontrolada, alguma coisa não está batendo. Estamos perdendo no campo das narrativas, no campo da comunicação. Para mim, isso está muito claro. A questão não é a qualidade do governo Lula, a questão não é o problema relacionado a como o governo está se saindo. A questão está na comunicação. O governo está falhando nesse ponto e precisa imediatamente analisar como podemos melhorar essa questão. Mas aí não vai ser o Tony De Vito que vai fazer essa reflexão, não vai ser o outro canal aqui de esquerda desta mesma plataforma, ou o site de notícias de esquerda que vai fazer essa análise, não vai ser a revista Fórum, não vai ser o DCM, não vai ser o ICL Notícias. Não, isso não está ao alcance da mídia alternativa. A gente está aqui para noticiar, para debater os assuntos, mas nós não podemos interferir na estratégia de comunicação do governo. Isso é atribuição de quem comanda SECOM, de quem comanda os ministérios, é atribuição do próprio presidente Lula, que precisa verificar o que está acontecendo de errado, que está fazendo com que o governo perca a narrativa. Temos um governo bom, que tem feito programas importantíssimos. Você pega só, por exemplo, o Desenrola Brasil, mais de 11 milhões de brasileiros beneficiados. O Plano Safra, vamos dar um exemplo aqui que atinge os poderosos, os ricos, foi o maior da história. Você tem programas sociais funcionando muito bem, Bolsa Família turbinado, teremos agora lançamento do programa Pé de Meia, que vai dar uma bolsa para os estudantes das escolas públicas do ensino médio, mais um programa que vai ajudar a redistribuir renda. É um governo que está indo muito bem. E por que a avaliação de Lula piora? Esse é o ponto. Esse é o ponto.
Não podemos negligenciar esta questão. Veja bem, mais alguns dados. O governo Lula continua muito bem avaliado, muito bem aprovado entre quem ganha até 2 salários mínimos. Mas quando a gente olha aqui, gente, a partir de 2 salários mínimos, tem crescido a desaprovação. E quem ganha 2 salários mínimos é pobre do mesmo jeito, tá? Apesar de muita gente que ganha 3, 4, 5 salários mínimos se acharem ricos, mas eu tenho que dar a péssima notícia que você é pobre. Então, se você tiver um governo de direita, será prejudicado e muito. Tem que agradecer que nós estamos num governo de esquerda, que vai beneficiar quase sempre quem tem menos dinheiro, quem tem uma renda menor. Mas nós temos aqui essa distorção, que brasileiro que ganha acima de 2 salários mínimos acredita que faz parte de uma classe social privilegiada. E esse ponto, a gente não pode achar que é um problema somente da pessoa. E pelo fato dessa pessoa se achar rica, ela desaprova o governo Lula. Não. Para mim, tem notícias distorcidas chegando de forma mais contundente a essas pessoas que ganham de 2 a 5 salários mínimos. As mentiras da extrema direita, em conluio com a própria mídia tradicional, está fazendo com que essas pessoas recebam informações que colocam o governo Lula numa situação delicada. Nós não podemos somente culpar a pessoa, falar: "Você está errado, porque você está contra o governo Lula, está dizendo que desaprova o governo". Não podemos encarar dessa forma. Temos que ver o que pode ser mudado para que essa pessoa veja a realidade, porque está se criando um universo paralelo em que o governo Lula não é bom. Isso vai contra o que diz o dia a dia. Quando você vai no supermercado, quando você troca o gás de cozinha, o botijão de gás, melhor dizendo, vai contra a realidade, vai contra os fatos. Temos uma distorção entre o que é real e o que está sendo medido por essas pesquisas. E aí cabe ao governo investigar o que está causando isso. Temos algumas teorias, pelo menos eu acredito que a grande mídia está batendo muito no governo Lula, isso tem influenciado. A extrema-direita está de mãos dadas à grande mídia, mídia tradicional. Temos também falas de Lula que causaram um impacto, e aí o presidente tem que analisar a pertinência de certas falas, porque está atrapalhando o trabalho do governo dele. Não estou dizendo que o Lula está errado, o Lula quase sempre acerta, mas tem que analisar. É para falar mesmo isso? É o momento certo? Será que vale a pena dar essa declaração agora ou será que é melhor me resguardar? Essa é a questão. E eu vou direto aqui aos dados relacionados aos evangélicos, que aí é uma coisa horrorosa que está acontecendo. Olha aqui, você compara com católicos, está estável. Aprovação e desaprovação, basicamente a mesma. Um leve crescimento na desaprovação, uma leve queda na aprovação. Agora, entre os evangélicos, olha isso, saltou de agosto de 2023, que estava em 46%, a desaprovação disparou para 62%. A aprovação que estava em 50, em agosto do ano passado, já está em 35. Isso mostra que o discurso da extrema-direita está funcionando nesse público. E é um dos públicos mais suscetíveis ao discurso extremista. Infelizmente, o povo evangélico é muito influenciado pelo que é dito pelo pastor. Não tem um senso crítico. Não generalizo aqui, mas nós sabemos que isso é verdade. A maioria ali acaba caindo no que o pastor diz. E os pastores, principalmente os mais ricos, têm interesses financeiros que vão contra os ideais do governo Lula, que é um governo a favor do povo. E, claro, governo do povo vai contra os interesses dos ricos e poderosos, é natural. Enfim, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas preciso falar tanta coisa e não dá para compilar em tão pouco tempo. Em relação aos evangélicos, quero deixar bem claro que não é o caminho dar mais isenção para igrejas, dar mais benefícios fiscais para pastores. Isso não vai resultar em aumento do apoio evangélico ao Lula e ao seu governo. Eu quero que, pelo amor de Deus, o governo Lula tenha essa consciência. Não vai ser assim
que a gente vai conseguir reverter esses números nesse público específico, evangélico. Eu acho preocupante o resultado dessa pesquisa, espero que tenha uma união imediata de todos os ministérios, juntamente com o presidente Lula, para analisar o que é que está acontecendo. Eu vou ficar muito frustrado se nos próximos dias eu souber que não aconteceu nada dentro do governo na tentativa de interpretar esses números. Tem que tomar uma atitude imediata em relação a isso. Alguma coisa não está funcionando na comunicação, na forma como os programas sociais do governo estão sendo comunicados à população. Tem alguma peça solta aí. Tem que haver um estudo profundo sobre isso e uma mudança na forma como o governo está falando com o povo brasileiro. Esse é o fato, esse é o ponto concreto que nós temos aqui. Não quero me alongar, mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você concorda? Você discorda? Eu falei besteira aqui? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Não aconteceu nada? Ou você concorda comigo e acha que tem que haver uma mudança na forma do governo se comunicar? Comente aqui embaixo, vamos debater sobre esse assunto. Quero saber a sua opinião, tá certo? Deixe um like, comente, compartilhe, ajude a levar esse conteúdo a mais pessoas e a gente se encontra aqui no canal Tony De Vito. Força Progressistas!